E aí galera, beleza? Meu nome é Ramon Rodrigues e o objetivo desse vídeo é contar um pouquinho sobre a minha história, como é que eu cheguei até aqui. Então vamos voltar um pouquinho a fita, né? Vou falar mais ou menos quando eu tinha 12 anos, 12, 11 anos por aí. Naquela época não existia internet, né? Banda larga, fibra, não existia essas coisas. Naquela época era a época da internet de escada, né? Quando chegou, internet de escada, do qual a gente tinha que logar de madrugada, né? Não sei se vocês lembram, né? Quem é dessa época, os provedores, né? IG, e outros provedores a mais que eu não lembro mais ou menos o nome, faz muito tempo. Enfim, então naquela época eu não tinha computador, mas sempre fui muito apaixonado, né? Ainda mais por jogos, né? Então a gente ia pela house, juntava o nosso dinheirinho, pedia a nossa mãe, né? Juntava o dinheirinho, ia pela house, pra poder jogar CS, jogar Mu. Pô, quando saiu Mu então, a galera, pô, se fazia, né? Eu joguei muito, muito Mu. Os servidores piratas, joguei o Global também, né? E naquela época, o local onde eu morava, né? Ele era um local um pouco perigoso, né? Eu moro aqui no Rio de Janeiro, então não preciso contar muita história. Enfim. E minha mãe não gostava muito que eu ficasse na rua. Ainda mais se ficar até tarde na lan house. Pô, me lembro de uma vez que eu ganhei 50 conto, acho que foi do meu pai. Pô, na época 50 conto era muito dinheiro. E, mano, viciado em jogos, eu falei, cara, acho que eu vou botar 50 conto na lan house. A lan house tava com promoção de 50 centavos uma hora, imagina. Eu passei o dia, a tarde, a noite, já tava virando a madrugada, não vi o horário. Cara, eu só lembro de ter, do nada, recebido um tapão nas costas. Pô! E minha mãe veio me puxando pela orelha. Foi arrastado até em casa sendo puxado pela orelha. Caraca, mó vergonha. Enfim. Então, nessa época, minha mãe decidiu fazer o seguinte. Ela rolou um pouquinho, né? Teve que trabalhar bastante. E conseguiu comprar um computador, né? Montou um computador assim que dava pra eu jogar. Um computador game assim, razoável, vamos dizer assim. Então eu passei a jogar de casa, né? Jogar Mu. Enfim, jogar jogos online. Na época era a época de Mu e CS, né? E aquela época onde a gente esperava a madrugada pra poder conectar, né? Que era a internet, né? Via modem, né? Não sei se você é dessa época, se você for dessa época, você vai lembrar que a gente tinha que usar os provedores, né? Tinha o IG, eu não lembro os outros, mas eu lembro que a gente esperava até meia-noite, né? Que era o horário de promoção, acho. Você pagava menos ou não pagava nada, era de graça a internet. Então a gente esperava meia-noite, conectava e passava a madrugada toda jogando. Era essa época aí que eu vivi. Então eu sempre, desde essa época, eu sempre fui muito apaixonado assim por computador, né? Eu já desmontava meu computador, já trocava tudo, memória, placa, já sabia fazer tudo no computador, né? Desmontava ele, enfim. Meu computador já deu vários defeitos, eu já troquei o computador da galera, já ganhei muito dinheiro também formatando computadores, né? Que a galera não sabia, tinha lá e pum. Não, eu sei formatar. Formatava, tu ganhava, sei lá, 100, 50 conto, né? Era novo, então eu já sabia fazer essas coisas todas, ajudava até na lan house, enfim. Então desde essa época eu já fui muito apaixonado por computador, né? E em 2009, mais ou menos, um pouquinho depois, né? Quando eu já tava terminando o ensino médio, eu fiz até um Enem, do qual eu me classifiquei até para poder fazer análise, né? Não sei se a análise de sistema, se já era. Sei que foi duas classificações que eu tive para poder fazer faculdade, né, de computação relacionada, né? Mas eu não fui. Meu objetivo mesmo era fazer engenharia elétrica na época, do qual não tinha me classificado. E daí eu deixei quieto, né? Fui seguindo a vida. Em 2012 eu fui servir o exército, né? Fui caminhando. Até em 2013, eu tinha um amigo meu de infância, né? A gente também sempre gostou muito de computador. A gente, pô, eu falei com ele, pô, vamos fazer faculdade e tal de computação, alguma coisa assim e tal. Ele, pô, vamos, se empolgou. Mas na hora de a gente ir lá, correr atrás, né? Se inscrever pra poder iniciar, ele deu pra trás e daí eu também desisti. Aí eu fui estudar engenharia elétrica. Fiz alguns períodos de engenharia elétrica, tranquei, eu vi que não era isso que eu queria. Hoje eu tô com 30 anos hoje, né? Vou avançar um pouquinho, já tô com 30 anos hoje. Hoje eu trabalho na parte elétrica, aqui no Rio de Janeiro, né? Meu trampo hoje eu trampo de madrugada, então minha rotina é um pouquinho puxada. Hoje eu sou casado, né? Tenho 2 filhos pequenos, um de 3, outro de 1, e uma esposa, né? E trabalho à noite. E ano passado, por incrível que pareça, olha o destino como é que é. O meu pai, ele começou a estudar programação, né? Eu nem sabia. O pai, ele começou a estudar programação e tal. Aí ele falou, pô, filho, tô estudando programação, pô, legal, pô, tu não gosta dessa área? Eu falei, pô, pai, sabe que eu gosto e tal, enfim. Ele, então, cara, eu vou te pagar um curso. Aí ele me deu um curso até da Udemy, né? Onde eu iniciei, assim, estudar com um curso, era Full Stack, Java e Spring Boot, né? Eu comecei a fazer e tal. Não entendia muito, já era um conteúdo um pouquinho mais avançado, né, pra mim, né?
Porque na época que eu jogava, na minha época de infância, eu cheguei a fazer muito servidor de mu, né? Mas na época a gente mexia com o banco de dados, né? Aqueles scriptzinhos ali e tal. Fiz uns servidores também de Tales of Pyrrhus, que era um outro jogo online. Tinha uns scriptzinhos também que eu não lembro qual era a linguagem. Eu só sabia editar lá, né? Por muito fuçar. Enfim, banco de dados é a mesma coisa, por muito fuçar, eu só sabia fazer as coisas. Enfim, voltando. Aí comecei a estudar, né, nesse curso, né? Pela Udemy, né? Full Stack era Java, Spring Boot e Angular, né? Na parte front. Comecei a estudar, aí eu vi que tinha muitos conceitos que eu não sabia. Aí meu pai, pô, cara, eu acho que é legal você fazer algum curso de lógica de programação. Aí ele me indicou um curso, até de graça na internet, na Alga Work, né? Lógica de programação com Java, onde eu fiz o curso, aprendi bastante coisa. Foi muito legal, me deu uma base boa. E logo no outro mês ele me mandou mensagem, poxa, Ramon, abri um programa para você estudar de graça pela Lura, a One, Oracle Next Education. E daí, pô, me inscrevi, tal, e fiquei. Continuei estudando, né, me inscrevi e continuei estudando. E no outro mês, isso foi em outubro, né, e no outro mês, em novembro, que saiu a classificação. E eu fui classificado, pô, eu fiquei feliz pra caramba, e comecei, né, tipo assim, pô, vamos lá. Comecei, eu não sabia muito por onde eu tava caminhando, mas meu pai disse que era um curso legal, que eu ia aprender bastante, e acreditei, e fui. Aí comecei estudando lógica de programação, né, mas aí com JavaScript, fui aprendendo JavaScript, aprendi HTML, CSS assim básico, fui gostando, falei, poxa, que bagulho maneiro, cara, que da hora, eu fui gostando. Era todo dia, eu chegava do trabalho, caía dentro dos estudos, até hoje. Caía dentro dos estudos, tentava ver um projetinho ali que o professor fazia, né? No final do curso eu pegava e fazia um outro projetinho meu, assim, mudava algumas coisas, aprimorava. E fui caminhando assim. Até chegar na parte onde, poxa, você quer back-end, né? Que tem uma parte do curso que você se especializa, ou back-end ou front-end. Back-end era até com Java, e front-end era com a tecnologia front-end, né? HTML, CSS, um pouquinho mais avançado, JavaScript, avançado também. E depois uma framework era o React. Aí eu falei, poxa, eu gostei tanto dessa parte front, porém eu também gostei da parte do back-end com Java. Mas eu acho que inicialmente eu vou começar no front. Aí comecei estudando front-end, né, fiz o curso, terminei, foram 6 meses. Depois abriu Data Science, né? Abriu o banco de dados, né, no curso, liberou por mais 3 meses. Eu peguei para estudar banco de dados também, aprendi bastante. Inclusive, se você, né, tá começando agora, ainda não tem uma base boa, procura no canal e vou botar aqui na descrição. O One, né, Oracle Next Education. Você vai estudar pela Lura. Cara, é um programa excelente. Eu recomendo para todo mundo, porque foi praticamente nesse programa que eu aprendi realmente a programar. Aprendi a me virar. Ele é um programa muito didático, tu aprende muito, a plataforma da Lura é top. Não tô ganhando nada para fazer comercial, eu tô dizendo assim, minha experiência foi muito boa. Enfim, comecei a programar, né, terminei o curso e falei, pô, vou me aprimorar um pouquinho mais. Comprei alguns outros cursos, né, de React. Atualmente eu tô estudando TypeScript, né, e Design Pattern. Tô estudando Design Pattern com React e TypeScript. E assim que eu terminar esse curso eu vou começar a fazer projetos, né? Já tenho procurado até vagas na área. Tá muito concorrido, mas o importante é não desanimar, né? Tipo assim, enquanto você não achar a tua vaga ideal, mano, vai estudando, né? Corre atrás. O importante é sempre estar correndo atrás, assim. Vou falar uma parada que eu não quero me comparar a ninguém, né? Longe de mim. Mas tô falando a minha história, né? Hoje eu trampo de madrugada, tipo assim, eu pego de 10h30 às 7h30, né? Porém, eu já saio de casa 8 horas. Então 7h30 eu já tô me arrumando, 7h30 da noite, né? 19 horas, né? 19h30 eu já tô me arrumando. Pra poder 20 horas eu sair de casa. Né? Saio de casa, daqui pro trabalho é um pouquinho longe, né? Pego o trampo, gosto do meu trabalho também atualmente, pô, me amarro no meu trabalho. Porém, hoje eu me apaixonei pela tecnologia, cara. Então, falo igual meu pai fala assim, o mosquitinho da tecnologia me picou, assim, né? Então, já era, filho. Aí, trampo, né, de madrugada toda trampando, saio 7h30, às vezes dá algum problema no serviço, eu saio um pouquinho mais tarde, aí já chego em casa já arrebentado, né, durmo um pouquinho no ônibus, chego em casa já arrebentado, aí durmo um pouco, né, chego mais ou menos umas 10 horas, assim, 9h30, 10 horas, aí eu espero minha esposa e meus filhos acordarem, que geralmente eles acordam 10 horas, 10h30, aí a gente toma um café junto em família, né, que eu trago um pão, essas coisas todas, a gente toma um café junto e tal, depois eu vou dormir, aí eu durmo.
né? Hoje meu filho tá de recesso da escola, mas geralmente eu durmo, acordo assim 1 hora, levo ele pra escola, almoço e durmo mais um pouquinho, até umas 4 horas, que é a hora que eu acordo assim, né? Desperto, né? Tento despertar, né? Lavo o rosto, faço aquele café, porque o bom programador ele tem que beber café, né? E eu não gostava muito de café, né? Assim, passei a gostar, passei a gostar hoje, não vivo sem café, enfim. Aí eu acordo esse horário, lavo o rosto, tomo um café, já programo assim que eu vou estudar, né? Abro o computador, deixo tudo já maquinado lá. Deixo tudo maquinado, vou pra escola, assim, buscar meu filho. Quando dá 5 horas, busco meu filho. Busco um colega dele também, né, na escola. Aí trago pra casa e começo a estudar. Aí mais ou menos chego em casa umas 5h30, assim. Aí eu começo a estudar até 8 horas, né? E nesse meio período eu estudei até 8 horas, 7h30, estudo. Troco de roupa, vou trabalhar. Mas antes disso eu já baixo bastante vídeos, né, no YouTube, baixo podcast no Spotify. E quando eu não vou lendo no ônibus, eu vou vendo os vídeos, assim, conteúdo sobre tecnologia mesmo, assim. Talvez uma coisa que eu ouvi falar de um colega que é legal, assim, que tá bombando a tecnologia, e eu ainda não conheço o conceito, eu baixo esses vídeos e vou assistindo no ônibus, assim, estudando, né. Aí eu faço essa rotina, ou eu vou lendo, ou eu vou vendo vídeo, ou eu vou estudando inglês, assim, no trabalho mesmo, às vezes. Quando dá um tempinho ali, eu pego, vou estudando inglês, assim, no trabalho, assim, andando, eu tô estudando inglês também. Vida assim, corrida. E, pô, você que tá na correria, cara, não desanima, velho. Tipo assim, não tô me comparando a você, mas minha vida hoje ela é um pouquinho apertada, né, em relação a tudo, que eu tenho família, né, tenho filho, trabalho, estudo, já tô com 30 anos, assim. Então é corrida pra mim, eu acredito que seja corrida pra você também. O importante é você não desanimar e estudar todos os dias. Cara, mesmo que você estude, sei lá, 5 minutos por dia, cara, estude. Por mais que cansado você chegue do trabalho, estude, mano, vale a pena. Porque os conceitos vão se aprimorando na tua cabeça. Enfim, hoje eu tenho um canal aqui no YouTube, né? Onde eu faço alguns bate-papo com pessoas que já atuam na área. E, cara, tipo assim, até hoje todas as pessoas que eu fiz um bate-papo me motivaram de uma certa forma a continuar mais, sabe? Porque tu fala assim, poxa, só pra mim que tá difícil. Não, mano, tá difícil pra todo mundo. Foi difícil pra todo mundo, né? Nem todo mundo que troquei uma ideia, assim, tem sua história, seus desafios, né? Coisas que venceram. Então, pô, é muito maneiro trocar essa ideia, né? Se você ainda não assistiu os vídeos, corre lá. Tem muito ensinamento, né? Tem pessoas, assim, são pessoas bacanas, né? Que eu troquei essa ideia. E é isso daí, essa daí por enquanto é a minha história, né? Espero daqui a pouco eu voltar e falar pra você agora, pô, agora eu sou desenvolvedor. Por enquanto eu tenho, né, tenho focado no front-end com React, TypeScript. E eu penso futuramente, assim, em estudar back-end, né? Eu penso até voltar a estudar Java, que foi uma linguagem que eu iniciei, né? Não vou falar, pô, você tem conhecimento bom em Java. Cara, não tenho conhecimento bom. Eu sei olhar pra um código e falar, não, isso aqui é Java, tal, isso aqui é mais ou menos isso, aquilo ali, perere pão duro. Enfim, mas eu preciso aprimorar, pô, bastante. Tem um universo inteiro de Java pra poder conhecer. Então, galera, essa é a minha história aí. Se você curtiu, se inscreva no canal, né? Comente, dá o like aqui no vídeo, pô, isso tá me ajudando bastante. E é isso daí, galera. Fica atento aí pra mais vídeos. Valeu!